Fala trader, aqui quem fala é o Igor Medeiros e seja muito bem-vindo a mais um vídeo onde a gente explica as ferramentas de Botspot. Hoje a gente vai bater um papo sobre portfólio. Eu deixei aqui 3 backtests cadastrados para a gente criar o nosso primeiro portfólio no Botspot. Então, bora dar uma olhadinha aqui. Tenho esses 3 backtests cadastrados, certo? Um aqui no BRA50, que é o CFD do mini índice, outro no USATEC, que é o Nasdaq 100, e por fim um no USA 500, que é o CFD do S&P 500. Então aqui o que é que a gente tem, né? Índice Bovespa, Nasdaq e S&P 500. Vamos ver se as estratégias aqui, todas elas criadas no Larry Williams 9.2, certo? Vamos ver se ela tem um bom match, se as estratégias têm um bom match entre elas, né? Então vamos clicar aqui em portfólios e aí a gente precisa criar o nosso primeiro portfólio, né? O que é que eu vou fazer? Vou selecionar as 3 logo de cara e simular o portfólio. Vai processar e abrir o portfólio para a gente. Vamos dar uma olhadinha aqui em qual é o resultado. A tela você já conhece, é a mesma tela do backtest, com a única diferença que tem aqui mais algumas possibilidades, né, como alocação e correlação das estratégias, e agora a gente tem o Botspot Factor calculado também, beleza? Vamos voltar aqui para a tela principal. Obviamente, tudo isso aqui você já conhece, eu não preciso ficar explicando para você, certo? Você já sabe que isso aqui é o padrão, mesma lógica da tela do backtest, a não ser que a única diferença é, agora a gente pegou 3 estratégias e, pum, botou elas na mesma curva de capital. Pegou a ideia? Então vamos explicar aqui primeiro as diferenças, certo? Se eu voltar aqui na tela de portfólio, agora eu tenho o meu primeiro portfólio cadastrado, e aqui a gente tem algumas informações. A minha estratégia do BRA 50, ela tem um drawdown máximo de menos 21,86. A minha estratégia do USATEC tem um drawdown máximo de menos 221,81. E a minha estratégia do S&P 500 tem um drawdown máximo aqui de menos 180. Qual é a situação aqui? Se você perceber, a estratégia do USATEC, que é o Nasdaq, né, e do USA 500, que é o S&P 500, elas têm um drawdown muito parecido, mas está completamente dispareado do drawdown do BRA 50. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é nivelar esses drawdowns aqui, né? Para eu poder chegar mais perto desses outros dois caras, eu posso multiplicar mais ou menos por 10, que vai levar o drawdown dela aqui, multiplicar por 10, né? Como seria aumentar o lote vezes 10 para deixar ela no mesmo peso que as outras, né? Então eu poderia multiplicar esse cara por 10, que eu chegaria aqui a 210, né? 21,86, 218,60 na real, se eu multiplicasse por 10. Ficaria bem pareado mesmo. Mas eu posso multiplicar por 9 e ter aí algo entre o 177 e o 221, certo? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou multiplicar esse lote por 9 aqui e aí sim, a partir daí, todas as estratégias vão estar tendo o mesmo drawdown, vão estar puxando a mesma margem, e aí se torna um pouco mais justo de fazer essa análise, né? Porque aqui o BRA 50 não está interferindo em praticamente nada, porque essas estratégias ganham e perdem muito mais do que o BRA 50. Então a gente precisa botar na mesma base, pegou a visão? Essa é uma forma de você fazer o teu asset allocation, né? Aqui, se eu fosse botar meu portfólio em conta real, eu botaria 10 vezes mais unidades de BRA 50 do que de Nasdaq e do que de S&P, só para deixar no mesmo nível, né? Então, para cada unidade que eu aumento de S&P no meu portfólio, eu aumento 10 de BRA 50. Pegou a visão? Vamos fazer agora essa alocação, né? Eu tenho um fator de recuperação de 10,32 aqui, né? Que é como o que aconteceu quando eu juntei todas essas estratégias. E aí vamos mudar aqui. BRA 50 eu quero 9 unidades, vai. E os outros, 1 unidade. E aí a gente vai ter um drawdown do BRA 50 aí, mais pareado com a das outras. E agora sim interferindo um pouco mais na curva de capital, né? Ele está recalculando e vamos ver se tem um fit também, né? Porque pode ser que o nosso fator de recuperação aumente um pouco agora, né? Já que eu dei um peso um pouco maior para o 50. Claro, se o BRA 50 não for tão boa, se a estratégia do BRA 50 não for tão boa quanto as outras, aí obviamente isso vai mudar um pouco o resultado final, né? Porque se aumenta o peso de uma estratégia que não é tão boa, ela tende a piorar a curva de capital. Pegou a visão? Se aumenta o peso de uma estratégia que é boa, ela tende a melhorar a curva de capital e, consequentemente, o, o fator de recuperação. Mas
Uma coisa importante é a estratégia do Brás 50, se ela for melhor, né, eu não posso subir aqui ad eterno o lote dela, né? Porque se eu subo o lote ad eterno, aí eu tô começando a gerar uma nova discrepância. Antes a gente tinha uma discrepância que o Brás 50 estava muito desproporcional dos outros. Aí, porque ela é melhor do que a dos outros, eu não posso também aumentar ela desproporcionalmente. Eu tenho que deixar ali tudo numa base parecida. Com certeza a minha sessão no Botspot caiu para estar demorando esse tempo todo. Eu vou logar aqui no Botspot de novo e autenticar. Só um segundo. De volta aqui no Botspot, vamos processar agora, né? O braço 50, na verdade, com 9 aí de alocação. Vamos dar um aplicar e aí rapidinho calcula. E aí vamos ver qual é o peso do braço 50. Olha, se antes era 10 fator de recuperação e agora foi para 11, é porque, obviamente, a estratégia do braço 50 tem uma interferência boa nessa curva de capital. Ainda assim, só a estratégia do braço 50 de forma isolada, ela tinha 12 de fator de recuperação. Agora a gente tem 11 de fator de recuperação, a gente perdeu o fator de recuperação. Ainda é aceitável, porque eu prefiro ter três estratégias, ter três fontes diferentes de renda, vamos chamar assim, né? Ter retorno proveniente de três diferentes estratégias do que depender só de uma. Não gosto de ficar na mão só de uma estratégia. Prefiro perder um pouco de retorno para ter uma diversificação um pouco maior. Apesar de que o objetivo não é esse. O objetivo é de diversificar e aumentar o retorno, certo? Eu aceitaria isso aqui, mas não é o cenário ideal. Você já viu aqui como é que funciona a tela de alocação, certo? A lógica da alocação. Existem outras formas de alocar, né? Ah, eu vou alocar pelo fator de recuperação, em vez de nivelar pelo drawdown. Eu vou alocar pelo payoff, eu vou alocar pelo lucro. Você pode alocar pelo que você quiser. A alocação que eu ensinei aqui é uma forma inteligente de alocar. Beleza, agora vamos fazer o seguinte. Agora que eu testei essa alocação aqui, especificamente falando, vamos criar novos portfólios para ver se existe outra configuração que de fato aumente o fator de recuperação. Vamos aqui. Se eu já criei esse portfólio das três, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou criar da 1 com a 2. Beleza. Já vou voltar aqui. Vou criar da 1 com a 3. Vou voltar mais uma vez e vou criar da 2 com a 3. E aí a gente tem todas as possibilidades aqui de portfólio que são possíveis de gerar, beleza? Vamos voltar aqui e vamos testar agora o da 1 com a 2, certo? Que seria o braço 50 com o Nasdaq. Vamos dar uma olhada. A primeira coisa que a gente tem que fazer é, o Nasdaq tem 180 mais ou menos de drawdown e o braço 50 tem 20. Para a gente poder nivelar isso, vamos mais uma vez multiplicar por 9. Então eu vou multiplicar o braço 50 por 9 para ficar na mesma base, beleza? E aí sim a gente sai de 8 de fator de recuperação para quanto? Vamos dar uma olhadinha aqui. De 8 para 9, para 10 praticamente. Isso é uma melhora muito boa, né? Sinal que a estratégia de braço 50 está fina. Ainda assim, o outro portfólio é melhor, né? Porque tem três estratégias e um fator de recuperação de 11. Vamos seguir, vamos voltar aqui, vamos ver o portfólio da 1 com a 3, que seria do braço 50 com o S&P 500. E aí, 7 fator de recuperação, mas vamos ver o que acontece quando a gente faz a equalização aí do risco, né? Deixar tudo na mesma base. Vamos aplicar aqui e vamos ver para onde vai, né? De 7 para quanto? Opa! 7 para 13. Realmente, esse aqui é a melhor configuração até agora, né? 13,67 fator de recuperação. A gente ganhou performance, porque a estratégia do braço 50 sozinha é 12 ponto alguma coisa. E isso aqui tá valendo bastante, para ser sincero, tá ótimo na real. Vamos ver o último aí. O último é esse cara aqui, que seria o S&P 500 com o Nasdaq. E aí não precisa mexer na alocação, já estão mais ou menos pareados, e a gente teria um fator de recuperação de 10. De longe, esse penúltimo carinha aqui é o melhor, né? E aí deixa eu mexer na alocação de novo, para deixar pareado. E aí, beleza. Olha só. Então, a gente tem um portfólio que tem 13,67 de fator de recuperação, né? Que é a relação, mais uma vez, retorno-risco, que eu pego o meu drawdown máximo e comparo com o lucro total aqui. Ou seja, o meu lucro total é 13,67 vezes maior do que o meu drawdown máximo. Pegou a visão? Então, esse portfólio tá bem legal aqui, ó. A distribuição dos anos aqui, praticamente todos os anos positivos, menos 2016, 2015 zerado. Vamos dar uma olhada aí como é que foi o ano da pandemia, que é o ano mais maluco de todos, né? Bem legal a curva de capital, para ser sincero, bem uniforme. Então a gente tem uma estratégia bem nice mesmo. Vamos dar mais uma olhada aqui.
Vamos agora ver o seguinte. Você já viu aqui a tela de alocação, que é a diferença da tela de portfólio para a tela de backtest. E vamos ver o Botspot Score. Perdão, Botspot Score não. O Botspot Factor. Sendo que o Botspot Score aqui é 10,93. E eu acho que a do Braço 50 de forma isolada é já não lembro mais, vamos dar uma olhada aqui. Backtest, Braço 50. O Botspot Score é 9, eu acho. Isso aí, 9,85. Ou seja, ainda assim, a curva de capital é mais estável, né? O avanço do teu capital, se utilizasse esse portfólio, ainda assim seria mais estável do que somente utilizando o Braço 50. A gente tem um pouco mais de Botspot Score. Mas agora vamos entender o que é o Botspot Factor, né? O Botspot Factor praticamente é o hedge que acontece entre as duas estratégias, né? Se isso aqui fosse 100, significaria que você teve a soma perfeita dos fatores de recuperação, né? Se você tem uma estratégia que tem 5 de fator de recuperação e a outra tem 5 e você soma as duas e dá 10 de fator de recuperação no portfólio, significa que você conseguiu um hedge perfeito. Você pegou as duas estratégias, somou elas e aumentou o retorno, mas não aumentou em nada o drawdown. Pegou a visão? Então você teve um hedge perfeito das estratégias. Aqui não é o caso, porque isso é bem impossível praticamente. Você teve ali 80% de hedge quando você somou a segunda estratégia, né? Deu para aproveitar 80% do fator de recuperação. Isso é muitíssima coisa. Muitíssima mesmo. Beleza? Aqui a gente tem aqui os anos, muito bacana, né? A maioria perdão, os meses, a maioria dos meses positivo. E vamos ver agora outra telinha aí que a gente também não tem no backtest, que é a tela de correlação. Então, antes de abrir isso aqui, o que é o ideal, né? A correlação ela varia entre -1 e +1. E sendo +1 correlacionado diretamente proporcional, ou seja, se um ativo sobe 1%, o outro também sobe 1% na mesma direção, certo? -1, você tem uma correlação inversamente proporcional. Se um ativo sobe 1, o outro sobe desce -1, vamos botar dessa forma, né? Você tem uma correlação inversa. E se você tem aqui uma correlação de zero, você teria uma você teria uma descorrelação, né? Você não teria nada correlacionado. Você teria uma estratégia que tem uma correlação de zero ou próxima a zero, estratégias que andam por motivos diferentes. Não existe nenhuma correlação entre as duas. O que é ideal para a gente? É a gente ter correlações entre menos 0,30 e mais 0,30. Esse é o cenário ideal. Qualquer coisa maior que isso, a gente começa a ter uma correlação muito parecida, né? Ou as estratégias estão ganhando e perdendo igual, ou perdão. Exatamente, né? Quando ganham, ganham no mesmo dia, quando perdem, perdem no mesmo dia. Isso não é bom, porque a gente precisa que quando uma ganhe, a outra ganhe um pouquinho, e quando uma perca, outra ganhe um pouquinho ou um muitão para poder cobrir isso, né? Para fazer o hedge, botando dessa forma. Então vamos aqui observar a correlação entre as estratégias. Vamos pegar o de 3 aqui, né? Que é mais legal. Porque aí tem mais coisa para analisar. Vamos ver a matriz correlação. Como é que tá? Ó, bem legal mesmo. Essas estratégias são seguras de ligarem juntas, né? Porque elas andam por motivos diferentes, nitidamente aqui. A estratégia do S&P 500, ela tem uma correlação de 0,04 com a do Brás 50, por exemplo, né? Isso é baixíssimo. E ela tem aqui uma correlação de -0,02 com a do Nasdaq. Já a estratégia, por exemplo, do USA 500 com o Usatec, que seria Nasdaq com S&P, ela tem uma correlação de 0,14, o que é baixo para dois ativos da mesma economia, entende? Sinal que conseguiu diversificar legal. E aí, esse um que você vê aqui, obviamente, seria o braço 50 com o braço 50. A correlação vai ser de um, porque é a mesma estratégia, né? E aqui, mesma coisa, Usatec com Usatec, S&P com S&P. Mas se a gente quisesse ligar esse portfólio, a gente estaria bastante seguro, porque aqui as estratégias elas ganham e perdem por motivos completamente diferentes, não existe uma correlação. Ou seja, tá entre -0,30 e mais 0,30 tá seguro de ligar, beleza? E aqui a gente tem o seguinte, lembre-se que a correlação não é quanto menor, melhor, é quanto mais próximo de zero, melhor. Uma correlação de -1 não significa coisa boa. Isso é um equívoco muito comum, né? Porque uma correlação de -1 seria o seguinte: a estratégia do Brás 50 ganha 10 e a do S&P perde 10.
Então você anula, você vai para zero. Tu entende que isso não é bom, né? Porque a gente precisa de descorrelação, a gente precisa de estar não correlacionado, a gente precisa estar ali próximo a zero. E aí também existe outro entendimento errado, né? Que seria de, mas se eu tenho as estratégias aqui ah, ganhando, quando uma ganha, a outra perde, mesmo que seja de forma diferente, né? Que não seja proporcional, isso ainda é ruim, porque beleza, eu ganho com essa, perco com aquela. Eu perco com essa, ganho com aquela. Isso tende a zero, né? Não é assim. Isso tenderia a zero se fosse menos um de correlação. Como é zero de correlação, elas todas elas sobem no longo prazo com uma correlação zerada. Significa que todas elas têm uma curva de capital ascendente, como a gente já viu aqui, só que elas não têm correlação nenhuma. Isso possibilita acontecer de fato o hedge, né? Que é a soma do fator de recuperação com um aumento desproporcional ao risco, né? Você aumenta mais o fator de recuperação do que você aumenta o risco junto. Aí você tem, de fato, um aumento de performance real. Então, essa é a nossa tela de portfólio e é isso que você consegue analisar. Lembrando que aqui é que mora toda a diferença de você ser um quant trader. É para isso que a gente é um quant trader, para de fato a gente poder rodar várias estratégias simultaneamente, sem estar ali na frente da tela necessariamente, e conseguir ter um aumento de performance sem necessariamente um aumento de risco. É por isso que a gente está aqui, né? Para conseguir esse aumento aí do alfa, né? Dessa performance sem aumentar tanto o risco junto, conseguindo criar portfólios. Quem é quant, trader sistematizado, opera com robôs, forma automatizada, não está preocupado com uma estratégia, você está preocupado com um conjunto de estratégias e aí sim a diluição do teu risco com o aumento de performance. E aqui, quando a gente para ver o portfólio, a análise de portfólio, nessa ferramenta de análise de portfólio, já é totalmente distante de qualquer outra coisa. No MetaTrader tu não faz análise de portfólio. No Botspot você faz análise de portfólio. Existem algumas outras plataformas que fazem, mas nem perto do que a gente consegue entregar aqui para vocês.